E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação do Bradesco, códigos de negociação aí na bolsa BBDC3 ou BBDC4, né? E se você gosta desse tipo de assunto e ainda não conhece o meu canal, seja bem-vindo ao Investimento Inteligente. Aqui eu faço vídeos diários como esse, então por favor se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque daí você não vai perder meus vídeos diários. E agora, sem mais enrolação, então sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. O Bradesco divulgou os resultados aí do primeiro trimestre de 2022, resultados que na minha opinião são muito bons. E claro, quero saber aí o que vocês acharam também, então já deixem nos comentários. Alguns destaques financeiros aí do primeiro trimestre de 2022, lucro líquido recorrente do Bradesco chegou a 6,8 bilhões de reais, um aumento aí de 4,7% na comparação anual, né? Então, 6,8 bilhões de reais de lucro líquido recorrente, é um resultado monstruoso, realmente um resultado muito bom. Na área de seguros, o Bradesco é muito forte na área de seguros, né? Seguros, previdência e capitalização atingiu 3,3 bilhões de reais, receitas de prestação de serviços 8,6 bilhões de reais e a carteira do Bradesco, aí, a carteira expandida, né, como eles chamam, chegou a mais de 834 bilhões de reais, um aumento de 18,3% na comparação anual, e o Bradesco cada vez mais tem crescido os seus canais digitais. Então, boa parte aí do seu crédito aí liberado, né, ocorreu através dos canais digitais, como a gente pode ver ali, 24 bilhões de reais é bastante coisa. Mas acredito que o que mais chama atenção realmente é essa carteira do Bradesco, que é muito grande, né, de mais de 834 bilhões de reais, e uma carteira muito bem diversificada, muito bem alocada, na minha opinião, como a gente vai ver em breve. Vendo aqui a carteira, né, como eu comentei, a gente verifica que 60% da carteira do Bradesco é de pessoas jurídicas, sendo que 40%, mais de 40%, é para grandes empresas. E por que eu considero isso muito bom? Porque as grandes empresas, elas têm um índice de inadimplência baixíssimo, um índice de inadimplência muito baixo mesmo. Então, as grandes empresas têm uma tendência aí, a melhor parte da carteira, né? Elas têm uma tendência a pagar, né, as suas contas aí em dia e, consequentemente, então, o Bradesco acaba, né, aumentando aí os seus lucros recorrentes, né? E também a provisão, né, de despesas aí, de perdas, acaba sendo menor quando essas grandes empresas elas têm uma fatia maior da carteira. Mas, claro, 20% é para micro, pequenas e médias empresas, que já têm um índice de inadimplência mais alto daí, né, em comparação às grandes empresas, e as pessoas físicas são sempre aquelas em todos os bancos que têm o maior índice de inadimplência, né, e no caso do Bradesco elas representam 39,7% da carteira de crédito. E vendo aqui justamente a provisão para devedores duvidosos, a gente verifica que houve um aumento e é geral aí, né, nos resultados que os bancos divulgaram no primeiro trimestre de 2022, praticamente todos eles aí, né, pelo menos aqueles que eu conheço e que eu estudei assim, todos aumentaram a provisão para devedores duvidosos, né? Isso ocorre muito por conta da crise, né, que aumenta aí os índices de inadimplência, então os bancos são obrigados a fazer essa provisão. E claro, quanto mais eles fazem essa provisão, né, quanto maior for essa provisão, obviamente os lucros podem ser afetados e os dividendos também. Então a gente precisa ver como que isso vai se comportar nos próximos trimestres, né? Eu acredito que essa provisão deva subir mais um pouco, porque a gente está num período aí com uma inflação alta, então crise batendo forte aí nesse ano, né? E também um ano de eleição que dá mais aí volatilidade, então acredito que sim, que isso possa aí subir um pouco mais no próximo trimestre. Mas os bancos, mesmo com isso, né, continuam lucrando muito bem. Como a gente viu aí, o Bradesco, né, lá no começo, ele atingiu um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, mesmo com um aumento na provisão para devedores duvidosos, né? Então, mesmo assim, ele registrou aí um lucro líquido recorrente muito bom. E aqui, né, vendo o índice de inadimplência, eu costumo trazer sempre nos meus vídeos os índices de inadimplência relativos ao período aí maior que 90 dias, né? Então a gente verifica que, no total,
o índice de inadimplência aí do Bradesco está em 3,2%, né? O que é um índice aí em linha com o mercado em geral, né? A gente vendo aí os resultados dos outros bancos, geralmente esse índice de inadimplência fica por aí mesmo, né? 2, 3%. E como eu vinha comentando, as grandes empresas aí, o índice de inadimplência delas, né, para março de 2022 ficou em 0,1%. Então, quanto maior a carteira for em grandes empresas, melhor, na minha opinião, né? E micro, pequenas e médias já tem aí um índice mais elevado, de 3,6%, e pessoa física chegou a 4,4%. Acredito que esse índice deva aumentar ainda mais com inflação e juros altos, né? E nas receitas de serviços a gente viu aí, né, na parte, por exemplo, aí de rendas de cartão, né, a gente vê que na comparação anual, né, ali do primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 19,1%. Na parte de conta corrente, um aumento pequeno, de 0,3%. A administração de fundos teve uma queda, né? Operações de crédito teve um aumento de 15%. Cobranças e arrecadações teve uma queda também. A administração de consórcios, aumento de 10%. E os demais serviços aí com queda também. Então a gente vê aí algo bem dividido, né? Quedas e aumentos, mas no geral um aumento. A gente pode ver ali que no total, né, nas receitas de serviços aí 8,6 bilhões de reais e na comparação anual um aumento de 6,7%. Então, mesmo com vários aí dos produtos caindo, né, na comparação, a gente vê que no ano, no total, o saldo foi positivo. E vendo aqui as despesas, a parte de despesas eu achei bem interessante do Bradesco também, porque a gente tem que ver que a inflação subiu muito, né? O IPCA aí acumulado dos últimos 12 meses já registra 11,3% e a tendência aí parece ser de alta, né? Mas mesmo com uma inflação assim alta, as despesas totais do Bradesco subiram 4,4%, então bem abaixo do IPCA. E as despesas administrativas subiram 5,6%, então também bem abaixo do IPCA. Mas, claro, a gente tem que ver que às vezes esses resultados ficam meio represados, né? Então é possível que no próximo trimestre a gente veja aí um aumento maior nas despesas, então é algo a gente monitorar. Mas nesses resultados que foram divulgados do primeiro trimestre de 2022, eu acredito que os resultados no geral foram bons por estarem aí abaixo do IPCA quando a gente faz essa comparação. E vendo o guidance do Bradesco, né, nos resultados do quarto trimestre de 2021, eles divulgaram um guidance, ou seja, as metas aí do Bradesco para o ano de 2022, e agora eles divulgaram mais um guidance, né, que eles costumam fazer essa revisão do guidance durante o ano. A gente vê aí que o objetivo do Bradesco na carteira de crédito expandida, né, era aumentar essa carteira entre 10% a 14%, mas no primeiro trimestre conseguiram aumentar 18,3%, bem acima da meta. Mas claro, a gente tem ainda segundo, terceiro e quarto trimestres, né? Então a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Se os resultados forem mais fracos nos próximos trimestres, isso pode ser compensado, né? E no fim chegar lá entre os 10% e 14% que eles tinham divulgado inicialmente. Então esse guidance foi mantido, né? Na parte de margem aí, eles revisaram também, receitas de prestação de serviços revisaram, despesas operacionais também revisaram, mantiveram aí na parte de seguros, previdência e capitalização, né? Então, e a provisão também, né? Como eu falei, acredito que no próximo trimestre deve subir mais um pouco, muito por conta desse cenário macroeconômico, né? Porque a gente vê ali que essa provisão foi aumentada, né? A previsão antigamente, né, anterior, era entre 15 e 19 bilhões de reais e agora, né, depois desses resultados, a previsão é subir entre 17 e 21 bilhões de reais. Então, o próprio banco está dizendo que isso deve subir nos próximos trimestres, né? E alguns indicadores aí do Bradesco, eu acredito que o Bradesco nesse momento esteja num preço muito atrativo, mas claro, essa é uma opinião minha, pessoal, né? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Dividend yield de 5,3%, mas a gente tem que levar em consideração que o Bradesco fez aquela bonificação tradicional em abril, né, de 10%, e a bonificação é uma maneira de remunerar o acionista, né? Então, se a gente computar isso aí, chega a 15%, né? PL de 8, então um PL aí abaixo de 10, né, bem interessante. O Bradesco está um pouco acima do seu valor patrimonial, né? Margem bruta aí de quase 40%, margem líquida 17%, ROI de 15%, né? Liquidez corrente do Bradesco de 5,37%, mostrando que o Bradesco é um forte gerador de caixa,
que paga tranquilamente os seus compromissos aí de curto prazo. E é sempre bom ressaltar, né, se a gente for pegar o histórico aí de pagamentos de juros sobre capital próprio, de dividendos em 2021, a gente verifica que os maiores pagamentos, né, o Bradesco ele faz pagamentos pequenos aí todo mês, mas os maiores pagamentos são concentrados em 2 meses, né, em julho e em alguns anos aí a gente vê junho, né, e em dezembro. Então, como a gente está em maio, provavelmente aí é uma boa ação, principalmente por esses preços atrativos no momento, para a gente acumular ações, né, para no anúncio maior de dividendos a gente receber mais dividendos, né, e assim fazer girar a bola de neve. Então, pessoal, eu gostaria de saber o que vocês acham dessa ação. Por favor, deixem aí nos comentários, eu respondo todos os comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.